Boa noite. Taubaté, 20 de agosto de 2007. Solenidade comemorativa ao Dia do Maçom. Para dirigir os trabalhos desta noite, convidamos o excelentíssimo senhor, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Taubaté, vereador Pastor Valdomiro Silva. Convidamos para ocupar seu lugar os excelentíssimos senhores, vereador Ari Filho, segundo secretário. Vereador Henrique Nunes. Chico Saad. Goretti. Maria Tereza Paulic. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos desta noite o senhor Coronel Ruver Lira Salles, chefe de operações do CAVEX e membro da loja maçônica Frei Caneca. Comandante de Aviação do Exército. O senhor Tenente Coronel PM Antônio Fernando Chester, comandante do 11º Grupamento de Bombeiros e membro da loja Força, Vida e Consciência. PM Ricardo Ivo Gobo, comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Campos do Jordão, representante o senhor Tenente Coronel Fraternidade e Integridade Taubatiana. Representando neste ato o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Taubaté, engenheiro Roberto Pereira Peixoto, a secretária do prefeito, doutora Zali Angélica Carvalho da Silva Leite. Representando neste ato o excelentíssimo senhor deputado estadual Padre Afonso Lobato, o assessor parlamentar senhor José Teófilo Correia Alves de Oliveira. O orador especialmente convidado, o senhor doutor Marcos Vinícius Mota Carboni. O presidente da loja Força, Vida e Consciência, senhor João de Freitas Miranda. O presidente da loja Fraternidade e Integridade Taubatiana, senhor Jaime Rabelo. O presidente da loja Monteiro Lobato, senhor João Carlos Fernandes. O presidente da loja Frei Caneca, senhor Plínio Celso de Carvalho Ribeiro Filho. O presidente da loja Luz do Oriente de Tremembé, senhor Paulo Santos. O presidente da loja Vigilantes de Taubaté, senhor Arcione Viade. O presidente da loja Solidariedade do Paritinga, doutor Paulo Roberto Rodrigues, representando neste ato o doutor Paulo Roberto Martins de Barros, delegado seccional de Polícia de Taubaté. O presidente da loja Guardiões da Lealdade e Justiça, senhor João Cleiton dos Santos.
Ocupam a fileira de honra o capitão Bernardino Santana Júnior, representando neste ato o coronel Edmir Rodrigues, comandante do Batalhão de Manutenção e Suprimento do CAVEX, o capitão PM Paulo Henrique Lopes de Carvalho, comandante da do Brasil, Dr. Paulo de Paula Rosa, o deputado estadual do Grande Oriente do Brasil, senhor Adalberto Coturato, senhor Moacir Paulo Fernandes de Oliveira, o delegado distrital das grandes lojas do estado de São Paulo, senhor Paulo Sioff, o deputado estadual do Grande Oriente Paulista, senhor Raul Wolff, o deputado federal do Grande Oriente do Brasil, senhor Senival José Inácio, o presidente da Ordem de Molay, senhor Giovanni Fráquia Martins, e a presidente do Clube das Acácias de Taubaté, senhora Vera Lúcia Fanan Miron. Convidamos para ocupar seu lugar a excelentíssima senhora vereadora Graça. Orestes Vanoni. Passamos à abertura oficial. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos da Resolução número 20, de 27 de setembro de 1982, alterada pela Resolução número 115, de 4 de maio de 2005, promove a presente solenidade em comemoração ao Dia do Maçom. Convidamos a todos para acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, agradecemos a presença do Tenente-Coronel da Reserva PM, José Antônio Rosa, do senhor Antônio Mafra Neto, primeiro vigilante da loja maçônica Fraternidade e Integridade Taubatiana, representando neste ato o Dr. Carlos Dionísio de Moraes, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio. O senhor José Alfredo Rodrigues, assessor de comunicação da Unimed. O senhor Álvaro Alexandre Canineu, diretor subregional de Taubaté, representando neste ato o SESCOM São Paulo, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícia, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo. Passamos à saudação oficial. Concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor vereador, professor José Francisco Saad, para a saudação oficial em nome do Poder Legislativo. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, vereador pastor Valdomiro Arcanjo da Silva, nobres edis, digníssimas autoridades que compõem a mesa, já nominadas pelo protocolo, quase todos os veneráveis presidentes das lojas, ilustre orador, convidado desta noite, doutor Marcos Vinícius Mota Carbone, veneráveis mestres, nobres maçons, senhoras e senhores. Esse ano vai ser um pouquinho diferente dos outros anos, né? Eu já estou ficando muito à vontade de tantos anos tendo essa honra de ser orador em nome da Câmara Municipal. Agradeço ao presidente, aos nobres colegas, no Dia do Maçom. Mas esse ano vai ser um pouquinho diferente. O doutor Marcos Carbone fez uma proposta e nós fizemos um pouquinho diferente dos outros anos. Minha fala será breve. E antes de dar início, efetivamente, às minhas palavras, tenho grande honra em ser novamente orador do Dia do Maçom. E todos estes anos, nessa data, destaco uma frase de impacto com base nos princípios e ideais maçônicos. A frase escolhida esse ano é, aspas, a maçonaria proclama, desde a sua origem, a existência de um princípio criador, ao qual, em respeito a todas as religiões, denomina grande arquiteto do universo. Fecha aspas. Muitas pessoas, por completo desconhecimento, apregoam que a maçonaria tem alguma restrição com relação às crenças religiosas, o que é um absurdo, já que a própria crença num ser superior, que eles próprios denominam grande arquiteto do universo, joga ao chão tal entendimento, e no decorrer de nossa fala, outros fatos comprovarão tais impropérios. A maçonaria é, em termos gerais, uma associação de pessoas que preservam entre si princípios de fraternidade e se reconhecem por peculiares sinais, toques e palavras. Os maçons reúnem-se em lojas para cumprir o seu compromisso maçônico, e cada loja possui um presidente, que é eleito entre os seus membros, sendo este tratado por venerável mestre. A maçonaria universal compreende basicamente os graus de aprendiz, companheiro e mestre. É uma organização discreta, que se autodefine como educativa progressista e filosófica e filantrópica. Por manter os seus ensinamentos e rituais em segredo, transmitindo-os apenas aos seus membros, a maçonaria é alvo de muita curiosidade e críticas. Deve-se destacar a influência que a maçonaria exerceu e continua exercendo em todos os níveis da sociedade brasileira e internacional.
A maçonaria teve influência decisiva em grandes acontecimentos mundiais, tais como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Bolivariana, a independência do Brasil e outros. A maçonaria, ordem universal, é constituída por homens livres e de bons costumes, de todas as raças, credos e nacionalidades, e que estudam e trabalham para o aperfeiçoamento da sociedade humana. É fundada no amor fraternal e na esperança de que, com amor a Deus, à pátria, à família e ao próximo, com livre tolerância e sabedoria, constante e livre investigação da verdade, com a evolução do conhecimento humano pela filosofia, ciências e artes, sobre a tríade da liberdade, igualdade e fraternidade, e dentro dos princípios da moral, da razão e da justiça. A maçonaria, além de combater a ignorância em todas as suas modalidades, constitui-se numa escola, impondo-se o seguinte programa: A. Obedecer às leis democráticas do país. B. Viver segundo os ditames da honra. C. Praticar justiça. D. Amar o próximo. E. Trabalhar pelo progresso do homem. A maçonaria proíbe discussão político-partidária e religiosa sectária em seus templos. A maçonaria adota o livro da lei, o esquadro e o compasso, considerados com suas 3 luzes emblemáticas, que deverão estar sempre sobre o altar dos juramentos. A par dessa definição e da declaração formal da aceitação dos landmarks, codificados por Albert Gallatin Mackay, proclama também os seguintes princípios. Primeiro, amar a Deus, a pátria, a família e a humanidade. 2, praticar a beneficência de modo discreto, sem humilhar. 3, praticar a solidariedade maçônica nas causas justas, fortalecendo os laços de fraternidade. 4, defender os direitos e as garantias individuais. 5, considerar o trabalho lícito e digno como dever do homem. 6, exigir de seus membros boa reputação moral, cívica, social e familiar, pugnando pelo aperfeiçoamento dos costumes. 7, exigir a tolerância para com toda forma de manifestação de consciência, de religião ou de filosofia, cujos objetivos sejam os de conquistar a verdade, a moral, a paz e o bem-estar social. 8, lutar pelo princípio da equidade, dando a cada um o que for justo, de acordo com sua capacidade, obras e méritos. 9, combater o fanatismo, as paixões, o obscurantismo e os vícios. Bonito, né? No Brasil, a história é repleta de fatos que marcam a participação dos maçons, principalmente a partir do Império então nascente, com a extraordinária vida de Dom Pedro I. No nosso Vale do Paraíba, a maçonaria acompanhou o processo social da época, no início do século XIX. Após a independência do Brasil, o Vale do Paraíba era eminentemente agrícola, com o desenvolvimento sustentado pelas lavouras de café e cana-de-açúcar. E as cidades mais populosas de então eram Areias, Bananal e Cruzeiro, que vieram abrigar as lojas maçônicas pioneiras. A primeira loja a ser fundada pelos idos de 1833 deu-se na cidade de Areias, que foi a loja harmônica, filiada ao Grande Oriente do Brasil. A seguir surge a loja Cruzeiro do Sul, de Bananal, e logo em seguida a União e Fraternidade, também em Bananal. A primeira loja a ser fundada em Taubaté chamava-se Fraternidade, isto em 1865, inicialmente sob jurisdição do Grande Oriente dos Beneditinos. Em sua obra As Chegas à História de Taubaté, o grande escritor taubatiano Félix Guizar Filho relata que os primeiros grupos maçônicos
operavam nas dependências do convento Santa Clara. Sabe-se que a mais antiga loja do Vale do Paraíba, ainda em funcionamento, é a loja Cruzeiro Central, em Cruzeiro, fundada em 8 de outubro de 1896, e cujo nome se deve aos ferroviários, sendo que as primeiras reuniões eram realizadas na estação ferroviária de Cruzeiro. Em Taubaté, surgiu a loja Caridade e Justiça, em 1897, e a loja Pátria, ainda no mesmo ano. Com a industrialização e o retorno da prosperidade ao Vale do Paraíba, através das cidades vivas, né, substituindo as cidades mortas, né, de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, agora Tinguetá e outras, a maçonaria foi fortalecida com o surgimento de várias lojas. Em Taubaté, a mais antiga das lojas em atividade é a Força, Vida e Consciência, do ano de 1950. Hoje temos em nossa cidade um total de 6 lojas em atividade, quais sejam Força, Vida e Consciência, Monteiro Lobato, Vida e Consciência, Força, Vida e Consciência, Monteiro Lobato, Fraternidade e Integridade Taubatiana, Frei Caneca, Vigilantes de Taubaté e Guardiões da Lealdade e Justiça. Temos ainda, com a influência de Taubaté, a loja Luz do Oriente, em Tremembé, e a loja Solidariedade do Paraitinga, em São Luís do Paraitinga. Por isso que todo mundo fala que são 8, né? Isto posto, queremos prestar nessa data uma singela homenagem a esta instituição que congrega homens livres e de bons costumes, composta por obreiros que prestam serviços à comunidade sem aparecer, fazendo valer aquilo que Jesus ensinou: o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Nesse momento, antes de terminar minha fala, regimentalmente, passo a leitura do currículo vitae do nosso orador convidado e homenageado desta noite, Dr. Marcos Vinícius Mota Carbone. Filho de Rubens Carbone, já falecido, e de Dona Brígida Rocha Mota Carbone. Casado há 10 anos com Rosana Teresa Marques, tendo uma filha de 7 anos, Bárbara Reis Carbone. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Taubaté, da turma de 1990. Pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade de Taubaté, turma de 1991. Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, na seção de São Paulo, em 1991. Dr. Marcos Vinícius advoga há 17 anos nas áreas civil, criminal e trabalhista. Foi iniciado na loja Frei Caneca em 17 de abril de 1997. Foi presidente da loja Frei Caneca em 2001 e 2002 e reeleito em 2004. Atualmente é presidente do capítulo Cavaleiro Rosa Cruz, Lázaro de Oscali, em São José dos Campos. Esse é o nosso orador, convidado especial dessa noite, Dr. Marcos Vinícius. Então vejam que a gente procura desmistificar a maçonaria. Todos os anos eu tento fazer algum trabalho nesse sentido, colocando um tijolinho em cima do outro, e todos os anos a gente destaca dessa história tão bonita da maçonaria brasileira e internacional, desses princípios, desses objetivos e dessa qualidade de tantos homens que, com as suas companheiras e com seus filhos, todos sempre seguindo os mesmos ensinamentos, os mesmos princípios, para desmistificar, não é? Quem sabe, hoje, com tantos vereadores presentes, né, que me falaram, esses que aqui estão, me falaram, nós iremos e vieram, além do senhor presidente em exercício, professor pastor Valdomiro, quem sabe o ano que vem, tem gente brigando para ser orador, porque eu vou brigar para ser de novo, mas tem gente brigando comigo para ser orador. Salve o dia do maçom, salve a sublime ordem universal, e que o grande arquiteto do universo abençoe a família, esta casa de leis, Taubaté e a
pátria brasileira. Muito obrigado. Muito bem. Convidamos para abrilhantar essa comemoração o cantor Gabriel Gales, acompanhado do Flaubert, ao teclado, que se apresentarão em homenagem aos maçons. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez a esse convite. Fico muito grato de estar participando dessa noite, a essa homenagem à maçonaria, ao Dia do Maçom. Muito obrigado, muito grato de coração. A primeira música se chama Can You Feel the Love Tonight? Elton John. There's a calm surrender to the rush of day, when the hear of the rolling world can be turned away. An enchanted moment, and the seeming truth, it's enough for the rocks cross fire just to be with you. And can you feel the love tonight? It is when we are. It's enough for this white and wonder that we got as far. And can you feel the love tonight? It's just time to rest. It's enough for the kings and vagabonds. Believe the